O sonho da Confederação Brasileira de Futebol é ter Carlos Ancelotti como técnico da seleção. É um dos nomes mais celebrados do futebol mundial, tendo conquistado títulos em grandes clubes europeus e está atualmente comandando o Real Madrid. Quando o assunto é seleção brasileira, nem todos concordam com a ideia de ter Carlos Ancelotti como técnico. Por isso, listamos alguns possíveis pontos positivos e negativos dessa escolha. Pontos negativos: pressão. Ser o primeiro técnico estrangeiro a liderar de forma consistente a seleção brasileira traz uma mistura de sentimentos. Por um lado, é uma honra, mas por outro lado, há uma pressão a mais. Ancelotti seria visto como um salvador. Ele seria capaz de lidar com essa pressão? Idioma. Ancelotti é um cidadão do mundo. Já treinou clubes de diversos países e teve jogadores de diversas nacionalidades. Ele pode ter conhecimentos básicos de português, mas a recomendação é que seja fluente no idioma. Isso pode influenciar no seu relacionamento com a imprensa e as autoridades brasileiras. À espera. Ancelotti já sabe do interesse da CBF em contratá-lo, mas afirmou que pretende cumprir contrato com o Real Madrid até meados de 2024. A CBF está esperando o prazo e pode esperar ainda mais em 2023. Vale a pena esperar ou é melhor buscar outra opção? Falta de familiaridade com o futebol brasileiro. Ancelotti conhece bem os jogadores brasileiros, mas não conhece tanto o sistema de clubes do nosso futebol. Ainda que a maioria dos convocados jogue na Europa, é importante que o técnico da seleção tenha um bom entendimento do que acontece nos gramados brasileiros. Pontos positivos: um dos melhores técnicos do mundo. Uma vantagem de ter Carlos Ancelotti como técnico é que seu histórico indica grandes chances de sucesso e conquista de títulos. Ancelotti é um dos treinadores mais vitoriosos da história, principalmente na Liga dos Campeões. Campeão em diferentes países, Ancelotti conquistou títulos nacionais com clubes da Itália, Inglaterra, Alemanha, França e Espanha, ou seja, nas 5 principais ligas europeias de futebol. Isso não é algo alcançado sem razão, mostra o seu profundo conhecimento do esporte. História com brasileiros. Quando pensamos em Ancelotti, lembramos que alguns dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro tiveram suas melhores atuações sob seu comando. Estamos falando de nomes como Dida, Cafu, Marcelo, Casemiro e Kaká. A lista de grandes craques que se destacaram sob o comando de Ancelotti também inclui Ronaldo Fenômeno. Familiaridade com craques atuais. Além do histórico com ex-jogadores, Ancelotti também tem um profundo conhecimento e proximidade com importantes jogadores da seleção brasileira, como Casemiro, Éder Militão, Rodrigo e Vinícius Júnior, que evoluíram significativamente sob o seu comando. Ainda não sabemos se Ancelotti será o técnico da seleção brasileira. A CBF está decidida a tentar contratá-lo, principalmente após a eliminação do Real Madrid nas semifinais da Liga dos Campeões. Mas oficialmente, Ancelotti pretende cumprir o contrato com o clube até 2024. Apesar dos rumores, Ancelotti afirmou em entrevista coletiva que nunca conversou com a CBF sobre a possibilidade de treinar a seleção brasileira. Ele deixou claro que não fala sobre o futuro. O treinador reiterou o compromisso de cumprir contrato com o Real Madrid até 2024. Ancelotti evitou responder perguntas sobre a abordagem da seleção brasileira. Ele interrompeu os jornalistas várias vezes, dizendo, abre aspas, não falo sobre o meu futuro, fecha aspas. O técnico reclamou das fake news sobre uma possível publicação e afirmou que nunca teve contato com representantes da CBF. Ele disse, abre aspas, há fake news sobre um prazo para eu aceitar ou rejeitar o cargo de novo técnico da seleção brasileira. Nunca falei com eles, fecha aspas, disse Ancelotti. No Real Madrid, Ancelotti treinou os brasileiros Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão. Ele explicou que os jogadores brincam com a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, mas não comentam muito sobre o assunto. Mas a CBF está interessada. Vamos esperar e ver o que acontece. Concluindo, a possibilidade de Carlos Ancelotti se tornar o técnico da seleção brasileira permanece incerta.
Enquanto a CBF está decidida a persegui-lo, o próprio Ancelotti não demonstrou interesse explícito no cargo. Os argumentos a favor e contra sua nomeação destacam os desafios e os benefícios potenciais de ter um treinador altamente bem-sucedido e experiente no comando da seleção brasileira. Independente do resultado com Ancelotti, alternativas como Fernando Diniz, Jorge Jesus ou Abel Ferreira podem ser consideradas. Cada candidato traz suas vantagens e desvantagens. A CBF precisará avaliar cuidadosamente as opções disponíveis. Fernando Diniz, em particular, conquistou a atenção e respeito por meio de suas conquistas recentes, notadamente conquistando o Campeonato Carioca e impressionando com seu estilo de jogo atraente. Embora não tenha títulos importantes, sua filosofia de treinamento e capacidade de desenvolver jogadores lhe renderam a admiração. Em última análise, a decisão dependerá de uma variedade de fatores, incluindo o estado atual da seleção nacional, o desempenho dos respectivos clubes dos candidatos em potencial e a direção estratégica que a CBF deseja seguir. Só o tempo revelará quem será o escolhido para orientar a seleção brasileira. Os torcedores de todo o país aguardam ansiosamente o resultado, esperançosos de sucesso e mais glórias no mundo do futebol. E você, fã de futebol, qual é a sua opinião sobre Ancelotti na seleção brasileira? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o like e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir.